professor Júnior Oliveira, aluno do mestrado profissional Educação Física em Rede Nacional, PROEF 2025, no polo do Instituto Federal do Sul de Minas, campus de Muzambinho. Neste vídeo, sistematizo e apresento os conhecimentos tratados na disciplina Problemáticas da Educação Física, através de mapa conceitual apresentando cada uma das 7 semanas de estudo. É importante frisar desde o início que todas as problemáticas se conectam uma com a outra, ora em menor grau e ora em maior grau de conectividade. Assim, na semana 1 foi tratado o tema Atuação Docente, onde o autor Fernando Jaime Gonzalez cita que na atualidade muita coisa diferente se faz nos momentos da educação física, mais precisamente das formas de atuações docentes, onde ele divide em 3 tipos: práticas esportivizadas, desinvestimento pedagógico e práticas inovadoras. O autor cita que o discurso renovador, a partir da década de 80, apontou mais o que não se deveria fazer nas aulas do que apresentando propostas de intervenções para o cotidiano. Em resumo, essas mudanças foram tantas e tão intensas que ficou muito difícil para grande parte dos docentes compreendê-las e implementá-las. Pode-se dizer que estamos em um momento entre o não mais e o ainda não. Assim, as atuações docentes com somente os 4 esportes, handebol, futsal, voleibol e basquetebol, o que também é chamado por nós de quarteto fantástico, pode ser chamada de práticas esportivizadas, ou mesmo de práticas tradicionais, pois há uma supervalorização da técnica do movimento em detrimento do aspecto conceitual e crítico do esporte. A busca sobre vencer a qualquer custo, valorização dos mais hábeis e a determinação das mesmas tarefas, independente de adaptação à individualidade de cada aluno, podem ser observados nesse tipo de atuação. Essa prática também está conectada à problemática do tratamento do esporte na escola, onde há maior valorização do saber fazer, o que consequentemente avança para outra problemática da educação física, como o afastamento e a indisciplina. Como dito anteriormente, podemos observar que as problemáticas estão interligadas. Destaquei algumas dessas conexões com linhas tracejadas no mapa, para que fosse possível uma melhor visualização e entendimento deste mapa conceitual. Já o desinvestimento pedagógico também pode ser chamado de rola-bola, onde a principal característica é a falta de intervenção do professor durante a aula, onde os próprios alunos acabam escolhendo o que fazer e que geralmente acabam excluindo aqueles menos hábeis e ou as meninas, causando o afastamento das aulas na educação física, como será apresentado na semana 4. São vários os fatores que podem levar a esse tipo de atuação. Destaco para vocês a transformação da área, que tirou o chão de muitos professores, e as condições de trabalho, como salário, jornada semanal de trabalho, infraestrutura e material didático, por exemplo. Contudo, as práticas inovadoras dizem respeito àquelas atuações onde os professores rompem com o tradicional, tem a centralidade no aluno e não no movimento, utiliza a diversidade de conteúdos, busca a reflexão sobre a prática, valoriza a cultura corporal e foca no desenvolvimento integral, entre outras. Faço aqui um destaque para a conexão do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, mais precisamente no capítulo 3, a dialogicidade, essência da educação como prática da liberdade, onde a atuação docente como prática inovadora
parte primeiramente da conscientização das situações limites, que são obstáculos sociais, políticos e econômicos que impedem a plena humanização das pessoas, pois este é o primeiro passo para a libertação, segundo o autor. Assim, seguida de sua superação através de atos limites, em busca do inédito viável, ou seja, a possibilidade de construir uma realidade diferente e mais humana, a partir da superação das barreiras existentes. Em relação à teoria e prática, é possível afirmar que raramente essa problemática é tratada na complexidade que merece, uma vez que a educação física escolar passou a ser considerada componente curricular obrigatório na educação básica. Muitos professores e até certas redes de ensino acreditou que deveriam valorizar mais a teoria, acreditando ganhar um aspecto ou ganhar um certo respeito e valorização perante outras disciplinas. Por outro lado, a educação física escolar também não pode ser apenas a prática pela prática. Há uma tradição consolidada na escola de que a educação física tem que ser divertida e resumida simplesmente ao saber fazer, não ao compreender os sentidos e significados dos temas com os quais se ocupa. Ao invés de versar somente sobre a experiência corporal, as aulas também devem envolver a compreensão sobre as práticas, o saber fazer e o saber sobre o fazer. Ela deve assumir a difícil missão de superar a caricatura de ser uma simples hora de lazer ou mera oportunidade de fazer atividade física, para constituir-se então em um componente curricular que tematiza a cultura corporal do movimento. Quanto aos aspectos legais da educação física, podemos perceber que sempre houve a compreensão da educação física enquanto vivências puramente práticas. Na LDB de 1961, a educação física passou a ser obrigatória nos cursos primários e médios, sendo obrigatória aos estudantes até os seus 18 anos de idade. Já a LDB de 1971, além da obrigatoriedade, podemos citar também os casos de facultatividade. Alunos que trabalham mais de 6 horas, que fosse maior de 30 anos de idade, que prestasse serviço militar ou que fosse fisicamente incapacitado. Com a LDB de 1996, podemos ver um certo avanço em relação a deixar de ser considerada atividade para ser considerada componente curricular, que no ano de 2001 foi inserido o termo obrigatório à frente da palavra componente curricular. Embora foi considerada obrigatória na educação básica, sua facultatividade se estendeu a alunos que cursassem em um período noturno e não foi mais obrigatório no ensino superior. O fato mais importante da LDB de 1996 foi ela deixar de ser considerada meramente atividade e passar a ser considerada um componente curricular. O seu parágrafo 3º do artigo 26 da LDB de 1996 determina o seguinte: a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. No ano de 2001, inseriu-se o termo obrigatório, passando a ser considerado então um componente curricular obrigatório. No entanto, tentando reverter a situação pouco esclarecedora do texto do parágrafo 3º do artigo 26, a lei foi novamente alterada no ano de 2003, com definição mais específica da facultatividade nas aulas de educação física escolar. Parágrafo 3º. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. 1. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. 2. Maior de 30 anos de idade.
3. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física. 4. Amparado pelo Decreto-Lei número 1044, de 21 de outubro de 1969, onde ele estabelece condições especiais para estudantes que sofrem de certas doenças ou condições de saúde. E por fim, o 6º, que tem a prole. No entendimento das autoras, estes itens indicam retrocesso na área, pois os critérios adotados para a garantia da facultatividade estão baseados numa concepção de educação física como atividade eminentemente prática e que provoca o cansaço físico do aluno. A lei provoca um problema de interpretação, pois fica uma dúvida: o aluno está dispensado das aulas de educação física ou apenas da parte prática das aulas? Silvio Venâncio alerta do retrocesso de mais de 30 anos, tendo em vista que retoma a concepção biologicista da educação física, como também a aceitação por parte das escolas de atestados médicos para a dispensa das aulas de educação física, que podemos perceber como uma problemática estudada na semana seguinte. Que foi trabalhado o afastamento e a indisciplina nas aulas de educação física. Quanto aos afastamentos, os motivos podem ser diversos, como os aspectos legais sobre a facultatividade, comentado na outra problemática, a repetição dos conteúdos, que também será identificado na próxima problemática, insucesso e exclusão, principalmente nas aulas com atuações docentes de práticas esportivizadas ou de rola-bola, questões de gênero ou ainda a vergonha em participar das atividades, que pode ser prospectiva ou retrospectiva, ou seja, do que pode acontecer ou do que já aconteceu respectivamente. Quanto às propostas para evitar essa problemática, podemos pensar, segundo Paulo Freire, nos inéditos viáveis para aumentar a inclusão, fazendo com que todos os alunos, independentes do seu nível de habilidade e conhecimento, possam participar das aulas. Alguns exemplos são o Sport Education, desenvolvido pelo professor norte-americano Daryl Sidentop, o futebol calerreiro, nascido nos bairros periféricos da cidade de Buenos Aires, e a aprendizagem cooperativa, que é importante também não confundi-la com as propostas centradas nos jogos cooperativos. Outro problema que atrapalha e preocupa os professores é a indisciplina dos alunos, com momentos de desrespeitos e até agressões. Lateio, 1996, define disciplina como comportamentos regidos por um conjunto de normas, sendo então a indisciplina comportamentos que se opõem às regras que regem o convívio num determinado contexto. Para isso, é preciso dar sentidos às normas e regras que regem o convívio, deixar claro o porquê dessas regras e buscar construir com os próprios alunos através da dialogicidade que Freire propõe por meio da educação autêntica, ou seja, ela não pode ser feita de A para B, nem de A sobre B, mas sim de A com B, mediatizados pelo mundo. Grande exemplo nesse sentido é o método de responsabilidade social e pessoal, criado por Donald Hellison, e o próprio futebol calerreiro, já citado anteriormente. É válido lembrar que combater o insucesso ou exclusão nas aulas dos alunos menos habilidosos não é apenas necessário para evitar o afastamento da disciplina, mas um compromisso com todos os estudantes. O direito de aprender é uma condição inegociável em qualquer componente curricular. Quanto à problemática do tratamento do esporte nas aulas de educação física da semana 5, procurei trazer a diferença entre o esporte da escola e o esporte na escola, proposto por Walter Brecht, evidenciando também a diferença entre rendimento máximo e rendimento ótimo, onde o rendimento ótimo foca no desenvolvimento individual possível dentro do contexto escolar, valorizando a inclusão,
o prazer e os benefícios mais amplos da prática esportiva para a formação integral dos alunos, enquanto o rendimento máximo busca a excelência competitiva e a superação de limites absolutos. Assim, o esporte na escola refere-se à transposição do esporte de rendimento com suas regras, técnicas e foco na competição para o ambiente escolar. Nessa perspectiva, o objetivo principal muitas vezes se concentra na busca por resultados e no desenvolvimento de talentos esportivos, indo ao encontro da atuação docente de prática esportivizada, discutida e apresentada na semana 1. Já o esporte da escola representa uma abordagem pedagógica que significa o esporte dentro do contexto escolar. O foco se desloca para a participação de todos, utilizando a adaptação das regras, a cooperação, o desenvolvimento de habilidades sociais e motoras de forma inclusiva e prazerosa. O objetivo principal é a formação integral dos alunos, utilizando o esporte como ferramenta educativa. E, além do saber fazer, que é muito importante em todas as temáticas, temos de trabalhar conjuntamente com o saber sobre esse fazer, ou seja, contextualizando e problematizando os esportes, como sua história, relações com a mídia, mundo do trabalho, gênero, consumo, entre outros. Como pôde perceber ao longo desse vídeo, essa é uma problemática que perpassa várias outras. Na semana 6 foi trabalhada a questão de gênero, onde o autor do texto principal cita que é necessário um esclarecimento em relação à delimitação entre os conceitos de gênero, sexo e orientação sexual, que no senso comum muitas vezes tem fronteiras borradas. A categoria sexo é referente à biologia, e quanto à orientação sexual das pessoas, compartilhamos do entendimento de que esta se refere à forma pela qual cada pessoa lida com seus desejos particulares, estando intimamente relacionada às formas como essas pessoas se relacionam e expressam seus desejos com outros homens e ou mulheres, não cabendo a nós qualquer forma de juízo ou preconceito. Contudo, gênero é a condição social através da qual nos identificamos como masculinos e femininos, ao passo que sexo é o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres. O gênero, portanto, não é algo que está dado, mas é construído social e culturalmente. E envolve um conjunto de processos que vão marcando os corpos a partir daquilo que se identifica ser masculino e ou feminino. É importante ainda frisar que a construção do homem enquanto atleta e a mulher como pessoa delicada, com poucas habilidades esportivas, vem desde a sua infância, onde o menino é estimulado desde cedo para a prática de esportes, enquanto a menina não. Assim, Daolio, 1995, sustenta que esses hábitos corporais masculinos e femininos vão, ao longo do tempo, tornando as pessoas de um determinado sexo mais hábil do que as outras em termos motores. É importante frisar também as diferenças entre pessoas do mesmo gênero e que todos e todas devem ser incluídos nas aulas de educação física. Goellner, em 2009, indica que, para propor uma intervenção que evite a desigualdade de gênero e respeite a diversidade, é importante proporcionar atividades que articulem com os dois eixos orientadores, um orientando a sensibilização e o outro voltado para a vivência de situações inclusivas, buscando sempre a equidade de gênero através de debates, conscientização e oportunidades. Nesse cenário, o autor comenta ainda que as aulas de educação física mistas são defendidas como ferramenta política, por possibilitar o reconhecimento e valorização das diferenças intra e entre os sexos, e o diálogo que potencialmente fomenta o redimensionamento nas relações de gênero. Para concluir,
entendermos as problemáticas como situações limites e buscar o inédito viável proposto por Paulo Freire faz com que as aulas de educação física sejam mais plural e inclusiva, focando no desenvolvimento integral do aluno. E para finalizar o vídeo, reforço mais uma vez que todos os temas tratados na disciplina estão conectados, possuindo semelhanças e diferenças que estão na base dessas problemáticas, como foi possível visualizar na apresentação deste mapa conceitual. Assim, apresento para vocês a referência utilizada na disciplina 01, Problemáticas da Educação Física, e também os principais textos e seus autores de cada semana de estudo. Muito obrigado!